Olá galerinha, tudo bem com vocês? Olha, hoje aula de exercício sobre a segunda lei de Newton, tá certo? Essas questões que eu escolhi são questões bem diretas, tá certo? Questões simples para que vocês possam entender bem direitinho o conceito, né, sobre a segunda lei de Newton, e depois a gente vai aprofundar mais. Vamos colocar mais blocos e vamos complicar um pouco, mas a gente vai de passo a passo. Beleza? Então, vou colocar a questão número 1 na tela e vocês vão acompanhar comigo. Questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte: um corpo de massa 10 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Olha para cá, pessoal. Coloquei os dois dados que foram fornecidos. Foi fornecido a massa e a força. Ele falou sobre um corpo. Eu coloquei aqui como se fosse um bloco, tá certo? Então, esse bloco de 10 kg foi aplicado uma força de 60 newton. Como é que a gente acha a aceleração, né? Como é que a gente vai achar essa grandeza aqui, a aceleração? Muito simples e direta. Ó, a gente tem que a nossa forma, a forma da segunda lei de Newton, é que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, não é assim? Só que não é tão direto porque ele não pediu a força resultante, ele pede a aceleração. Mas é só a gente fazer o seguinte: se ele quer a aceleração, eu vou isolar apenas essa grandeza. Como é que eu isolo? Pego essa massa e coloco para o outro lado. Se ela está multiplicando, ela vai dividindo. Então, vamos ter aqui, ó, que a aceleração, ficando isolada, vai ser igual. A força resultante já estava do outro lado. Então, vai ficar aqui, ó, força resultante, que eu vou chamar apenas de F, porque só existe uma força aí, certo? Uma força no sentido aí da direção horizontal. Então, embaixo fica a massa que estava multiplicando e foi dividindo. Massa. Beleza? Pronto. Agora é só substituir os dados. A aceleração vai ser igual. Quem é a força? 60 newtons. Vou colocar aqui. 60. Dividido pela massa. Qual é a massa? 10 kg. 10. E agora é só resolver. Eu simplifico esse zero com esse aqui de baixo. Então, vamos ter aqui, né, que a aceleração vai ser justamente 6 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui foi a aceleração causada por essa força de 60 newtons. Beleza? Vamos lá, pessoal. Segunda questão, ó. Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 60 kg, qual o seu peso na superfície da Terra e na superfície da Lua, respectivamente? Considere a aceleração gravitacional da Terra 10 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Olha para cá. Coloquei aqui um cidadão com 60 kg e a gente vai ver qual é o peso dele com a gravidade, né, com a aceleração gravitacional da Terra e com a aceleração gravitacional da Lua, beleza? Ó, lembrando que a massa ela é constante, você pode estar em qualquer local, a massa ela não vai variar. Agora o peso vai variar, por quê? Porque o peso, vocês devem lembrar, ele é igual ao produto da massa com a aceleração gravitacional, tá certo? Então, vamos calcular o peso desse cidadão aqui na Terra. O peso dele, né, vai ser igual a massa, que é 60 kg, vezes a gravidade. E a gravidade da Terra, a aceleração gravitacional, é justamente 10, aproximadamente, né? A gente aproxima aqui. Então, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa multiplicação bem simples vai dar 600 newtons, beleza? 600 newtons. Isso aqui é o peso na Terra. E na Lua, né? Na Lua, o peso dele
vai ser igual a massa vezes a aceleração gravitacional da Lua. Não é assim? Então, esse peso aqui, que eu chamei de PL aqui, vai ser 60, né? Vezes agora 1,6. 1,6. E como é que a gente faz essa multiplicação? É a mesma coisa de 6 vezes 16, que vai dar exatamente 96 newtons, tá certo? 96 newtons. Perceba-se que o peso, né, na Terra ele é muito maior do que na Lua. Por quê? Porque a Terra ela tem uma massa muito maior que a Lua, tá certo? Então, o peso ele é esse produto aqui da massa com aceleração gravitacional, e essa aceleração gravitacional ela depende do planeta, do satélite que a situação pede. Beleza? A alternativa correta, então, vai ser a letra C. Beleza? A letra C. Vamos agora para a questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte: quando sujeito a uma força resultante de 50 newtons, um corpo passa a mover-se com aceleração constante de 0,5 metro-segundo ao quadrado. Qual é a massa desse corpo? Bom, tá aqui, ó. Os dados que foram fornecidos, coloquei aqui a força, 50 newton, e a aceleração, 0,5 metro-segundo ao quadrado. Coloquei aqui mais uma vez um bloco, né? Botei um bloco aqui, e esse bloco, a questão diz, né, foi fornecida uma força, e esse bloco, pela segunda lei de Newton, entrou em movimento com uma certa aceleração. E a aceleração também foi fornecida. A aceleração é de 0,5 metro-segundo ao quadrado. E ele pede qual é a massa desse corpo. Será que eu consigo saber qual é a massa do corpo com essas duas informações? Consigo. Porque, ó, segunda lei de Newton diz o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não é assim? Ó, se eu substituir logo os dados, vai dar o quê? Ó? Na força, a única força aqui representada nessa situação, essa força F, que ela vale 50 newtons. Vou colocar aqui 50, né? 50 newtons. Isso vai ser igual a massa, que é o que nós queremos achar, queremos encontrar, a massa, vezes a aceleração que foi também fornecida, 0,5. Beleza? Então, se eu quero a massa, eu tenho que isolar ela de um lado da igualdade. Então, esse 0,5 aqui, a aceleração, eu vou passar para o outro lado, né? Vou passar para o outro lado. Na verdade, a gente divide o 0,5 em ambas as partes. A gente pode dizer que passou para o outro lado, tá certo? Passamos esse 0,5 para o outro lado. Então, vamos ter aqui que a massa, né, vai ser igual a esse 50 dividido por 0,5. Quanto é 50 dividido por 0,5? 0,5 não é a metade de 1, não é isso? Então, 50 dividido por 0,5 é o dobro de 50. É assim? Ó, massa igual a 100 quilogramas. Tá certo? 50 dividido por 0,5 é o dobro de 50. Então, é 100 quilogramas. Tá certo? Uma outra maneira, pessoal, de você resolver isso aqui, simples, é só você interpretar esse 0,5 como uma fração. Ó, m igual 50 dividido por uma fração. Qual é a fração que é 0,5? Não, meio. 1 dividido por 2, 0,5. Então, ó, 1 meio. E vocês aprenderam que divisão de fração a gente faz como? Ó, como é que a gente faz uma divisão de fração? Repete a primeira, que é o 50, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é justamente a de baixo. Então, ó, se é o inverso, é 2 dividido por 1. Não é o inverso?
Beleza. E aqui a gente percebe, ó, que a massa, 50 vezes 2, que é 100 kg. Beleza? Essas duas formas que você pode interpretar na hora que estiver fazendo uma questão, certo? Pode ser direto, você lembrar que 0,5 é 1/2, né? A metade de 1. Então, 50 dividido por 0,5 é o dobro de 50, que é 100. Ou você faz essa segunda forma aqui, tá certo? Encara como uma fração, multiplica 50 pelo inverso dessa fração aqui, que é 2 dividido por 1, e aí 50 vezes 2 vai dar 100, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra A. Letra A. Bom, pessoal, agora para a gente terminar essa aula sobre exercício, tem essa questão número 4 que diz o seguinte: uma motocicleta de 600 kg encontra-se em repouso e passa a acelerar a uma taxa constante de 0,3 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força exercida sobre essa motocicleta. Olha só, os dados que ele forneceu: massa e aceleração. Desenha aqui o cidadão uma motocicleta. Acredite, é uma moto. Beleza. Temos esses dois dados e ele pede qual é a força. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, força é resultante igual a massa vezes a aceleração. E ele quer justamente a força, então vou repetir aqui a força. Qual é a massa? 600 kg. 600 está aqui. E a aceleração? 0,3. 0,3. Então, ó, mais uma questão direta, tá certo, pessoal? Bem simples. Depois a gente, nas aplicações das leis de Newton, a gente vai deixar essas questões mais com grau de dificuldade maior, beleza? Mas aqui, ó, bem simples. 600 vezes 0,3. Você pode encarar o seguinte, ó. Esse 10 aqui, ó, que é 10 vezes 60, que vai dar 600, vezes 0,3, é a mesma coisa de, ó, 60, né, vezes 3. Beleza? 6 vezes 3 dá quanto? 6 vezes 3, 18, não é isso? Ó, 18. Só que como tem mais um zero, 180 newton. Uma formazinha diferente de fazer essa multiplicação, mas também bem rápida e fácil. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Até a próxima.